pessoal, eu sou a Vingança e esse aqui é mais um vídeo para o canal Rossi ASMR. Como estão vocês? Comigo está tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu não sou a Vingança, eu sou Alexandre Rossi. Mas hoje nós vamos falar sobre Batman. Então, né? Se vocês ainda não assistiram o novo filme The Batman, vocês não vão entender por que eu falei isso no começo do vídeo. Mas quem já assistiu vai saber. Então, eu não vou falar sobre o The Batman, tá? Eu vou falar sobre Batman ao longo dos tempos. A proposta é a gente fazer uma conversa aqui sobre a filmografia do Morcegão. E não vai ser uma análise específica de um filme. Eu tive essa ideia porque recentemente a gente fez uma lista, um top filmes do Batman, melhores filmes do Batman, no podcast que eu participo, que se chama Eu Quero Ver o Filme. Então, se vocês têm curiosidade para saber qual foi a colocação dos filmes, qual a gente elegeu como o melhor Batman, ouça lá, tá disponível. O nome do episódio é Batmaníacos e tá disponível em todas as plataformas de áudio. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. E também a gente fala sobre vários outros filmes lá. Se vocês gostam de cinema e gostam de podcast também, acompanhem lá. E lá a gente falou mais sobre os filmes. É um episódio bem longo. Inclusive é um episódio que a Bibi participa. Esse episódio sobre o Batman, ela participa. Então se vocês estão com saudades dela, confiram lá no Eu Quero Ver o Filme. Pois então, essa gravação, esse episódio do podcast me deu essa ideia de trazer aqui pro canal também uma conversa. Eu não vou falar o ranking, tá? Se vocês quiserem descobrir o ranking, vão lá no podcast. Mas eu só vou passear pela filmografia cronologicamente, falando os filmes que foram lançados do Batman ao longo dos tempos, tá? Eu não assisti todos. Quer dizer, eu assisti todos menos o primeiro, que é o do Adam West, de 1966, o Batman antigão, que era o Batman que tinha um seriado de TV também, né? Que era aquela roupa clássica do Batman, roupa cinza, né? E que tinha o Robin também com aquela roupa clássica vermelha e verde, vermelha, verde com detalhes em amarelo. E então, começar conversando sobre esse filme. O de 66 eu não vi, eu vi só o comecinho dele. E ele, assim, eu tentei ver na verdade pra gravar o podcast, mas não consegui, porque a cópia que eu achei desse filme, ela não era muito legal, eu só tinha dublado e a qualidade de áudio estava muito comprometida, muitas coisas eu não conseguia compreender. Assim, o áudio às vezes estava um pouco estourado, um pouco distorcido. Isso prejudicou muito a minha experiência ali, a minha compreensão do filme. Eu preferi não avançar. Mas deu pra perceber que é um estilo muito, muito mais galhofa, assim, muito mais cômico. É uma comédia, assim, é um seriado de comédia. E muito mais leve do que se tornou depois, né? Então, tinha várias piadas, muito menos realista do que se tornou também o Batman. Com algumas exceções que eu vou conversar com vocês aqui ao longo do vídeo. Mas eu não vou me alongar muito nesse filme porque ele é o filme que eu não vi, tá? Mas eu acho que ele tá disponível, se eu não me engano, no Star Plus, no NetNow. E eu não lembro de ter achado ele na HBO Max, mas talvez na HBO Max, porque tem tudo da DC lá, né? O Batman tá na HBO Max. Acho que todos os filmes do Batman estão lá, inclusive o The Batman vai estrear na HBO Max, eu acho que em abril, se eu não me engano, 17 de abril, alguma coisa assim. Tá? Então, né, se vocês têm curiosidade pra acompanhar os filmes mais históricos, né, o começo do Batman,
basicamente o Batman contra o Coringa, estabelecendo um novo universo pro Batman, né? Mudando completamente a estética pré-concebida desse super-herói nas telinhas, né? Seja na TV ou no cinema. O Tim Burton já traz uma estética um pouco mais gótica, assim, aquele gótico suave que eu falo do Tim Burton. Porém, eu acho que esse filme aqui, ele é um pouco inconsistente enquanto proposta, tá? Porque ao mesmo tempo que o Tim Burton ele consegue em alguns elementos de figurino, de direção de arte, né, fotografia também, inserir a personalidade dele que a gente conhece muito bem. Em outros destoa um pouco, né? Alguma coisa, sei lá, às vezes é mais colorido, mais realista, e às vezes é mais proposta, né? Gótico. E mesmo a linguagem eu acho que é um pouco confusa em alguns momentos, sabe? Às vezes ele pende para um lado mais sério, às vezes um pouco mais cômico, e isso me fez perder a atenção em alguns momentos do filme, né? E assim, eu acho ele não vai ainda ele não mergulha de cabeça na linguagem realista como futuramente o Batman viria a fazer, né? Esse projeto Batman viria a tomar né, linhas mais reais, né? Ou tentar se aproximar do realismo. Porém, ele fica ali flutuando entre conceitos, né? Tem uma atuação aqui do Jack Nicholson que eu lembrava de ter gostado mais na primeira vez que eu vi. Eu fui rever esse filme e eu achei um pouco, talvez, estereotipado demais, né? Muito daquele exagero, né? Como eu falei, o filme não é exatamente realista, então a gente pode assumir como um tipo de proposta essa atuação do Nicholson aqui. Mas não sei, eu acho que às vezes flerta ali com overacting, né? Claro, quem sou eu pra falar do Jack Nicholson, um dos maiores atores da história do cinema? Eu acho ele um dos maiores da história. Mas nessa atuação específica eu lembrava de ter gostado mais antes, sabe? E eu acho que o Jack Nicholson tá muito melhor em outros papéis, assim, vários outros papéis. É um baita de um ator. Mas o Michael Keaton, cara, é curioso, né? Porque eu vejo críticas divididas em relação a ele como Batman, mas assim, eu não consigo separar meu lado nostálgico, porque ele compôs a primeira imagem que eu tive quando criança do que era o Batman, né? Por muito tempo pra mim o Michael Keaton foi o Batman, né? E hoje em dia, com a profusão de filmes de super-herói, né? E várias adaptações do Batman, isso meio que se diluiu, mas a primeira imagem nostálgica que eu tenho é do Michael Keaton, eu gosto, assim. E a Kim Basinger tá nesse filme também, né? E ela, pois é, isso me faz lembrar alguns momentos problemáticos que esses primeiros filmes do Batman têm, né? Assim, algumas falas, algumas brincadeiras ou piadas de mau gosto, machistas, né? Alguns momentos bem problemáticos. Isso vai permear, assim, talvez os 4 primeiros filmes do Batman ali dos anos 80 em diante, os 3 ou 4 primeiros filmes. Sempre vai ter um pouquinho, umas piadinhas assim, sabe? De mau gosto, né? Que, inclusive, revisitando os filmes, eu não lembrava disso. E eu achei isso, né? Eu achei isso bem problemático. Mas bom, esse primeiro Batman eu acho que é um filme que eu gosto mais ou menos, digamos assim. Eu acho um filme inconsistente. Eu acho que do meio pro final ele se torna um pouco chato, assim, um pouco arrastado. Eu não sei, eu tenho alguma coisa. Não é dos meus favoritos esse primeiro Batman, assim, pra ser sincero. Eu acho que é. Bom, eu vou passar pro segundo, que também é do Tim Burton.
dizer que esse filme é um dos meus filmes do Batman favoritos, assim. Porque assim, eu acho que aqui o Tim Burton teve uma liberdade muito maior, uma liberdade criativa muito maior. E na verdade eu acho que isso não é só achismo, tá? Isso é comprovado, né? O estúdio ofereceu pra ele a chance de fazer um filme, um Batman do Tim Burton, sabe? Sem muitas amarras de estúdio, de produção, sabe? E aí, aquela inconsistência que se notava no primeiro Batman, pelo menos eu notava no primeiro Batman, ela se perde aqui, ela dá lugar a um filme totalmente conceitual, né? É um filme, e eu acho isso muito legal, eu acho que combina muito com Batman, um estilo mais conceitual, né? E aqui a gente pode ver que tudo, até o figurino dos vilões, a ambientação de Gotham City, né? É totalmente Tim Burton. Os figurinos da Mulher Gato, que é interpretada pela Michelle Pfeiffer, né? São muito legais, assim, muito marcantes, icônicos. O Pinguim, ele é o vilão, né, do filme, interpretado pelo Danny DeVito. Ele tem uma motivação, aí a gente tá falando mais de narrativa, né, de roteiro, mas ele tem uma motivação muito mais nítida e muito mais bem explorada pelo roteiro, mais bem construída do que em relação ao Coringa do primeiro filme, né? A gente vê o começo do filme já é acompanhando a história pregressa do vilão, né, do Coringa, do Pinguim. A gente vê que ele é abandonado e ele vai ser criado por pinguins nos esgotos de Gotham City. Ele tem um trauma familiar, né? Ele quer saber quem é a família dele, quem é a família que o abandonou. Tem toda uma história pregressa, uma história mais bem construída, né? E eu acho que esse filme funciona muito melhor, assim. A Michelle Pfeiffer tá muito bem também como Mulher Gato. Ele tem os problemas também, os mesmos problemas de, sei lá, piadinhas machistas e tal, mas como conceito ele funciona muito melhor do que o primeiro pra mim, assim. Eu acho que é um dos melhores Batman, assim. Eu não vou dizer em qual posição ele ficou no nosso ranking, confiram lá pra saberem, mas é um filme que eu gosto bastante. E obviamente eu tenho esse apego por ter sido o primeiro filme que eu vi no cinema, e eu acho muito legal que eu continuo gostando dele, né? Porque é difícil, né? Às vezes a gente gosta de algumas coisas quando é criança e depois cresce e vai rever. Nossa, como é que eu gostava disso, né? A gente vai mudando, vai evoluindo e vai transformando o nosso modo de ver o cinema e o mundo, né? Então, o que acontece? Eu falei que nesse segundo Batman Retorno, o Tim Burton ele teve uma liberdade maior. Porém, isso acarretou algumas consequências mercadológicas
97, talvez, deixa eu ver aqui. 95, Batman Eternamente, né? Que é uma bagunça de filme. Eu acho que é um dos piores filmes do Batman, assim, ó, olha. Ele só não é pior que Batman vs Superman, tá? Pra mim, né? Ele é, sabe? As motivações. O Batman Eternamente é o Batman antagonizado por dois vilões que são o Charada, interpretado pelo Jim Carrey, e o Duas Caras, interpretado pelo Tommy Lee Jones, né? E as motivações desses dois vilões são tipo nada, praticamente nada. O Charada, ele inventou uma tecnologia que eu nem lembro exatamente o que era, de uma projeção mental ali. Era uma coisa de que ele, na verdade, queria controlar a mente das pessoas e absorver conhecimento com aquilo. Mas ele tentou vender aquilo pro Bruce Wayne, e o Bruce Wayne não quis comprar a ideia dele, que era meio que projetar as coisas na cabeça das pessoas. Eu não lembro exatamente. E por isso ele virou um vilão. Agora ele quer combater o Bruce Wayne, quer controlar o mundo, controlar as mentes de Gotham City. E assim, tipo, muito do nada, tudo acontece muito do nada, assim, sem muita explicação. Duas Caras, então, não tem motivação nenhuma, parece que ele tá perdido ali. O Tommy Lee Jones, que é o outro baita ator, meio perdidaço ali. E o Batman é interpretado pelo Val Kilmer, tá? Que, cara, é complicado. Val Kilmer aqui nesse filme parece que, cara, eu não sei o que aconteceu. Ele não atua, assim, é uma atuação, assim, tipo, não sei nem se dá pra dizer que é neutra, assim, é quase uma não atuação, assim, meio... Eu acho que quase nada funciona nesse filme, sinceramente. E aí a gente ainda tem a inserção do Robin, que é interpretado pelo Chris O'Donnell. E o Chris O'Donnell bom, a gente tem uma pequena história pregressa ali do Robin, apresentando que ele trabalha num circo, né, com a família dele. Eu esqueci como é que é o nome da apresentação que ele faz, né? Que ele faz saltos, né? Não é malabarista, bom, ele faz aqueles saltos, né? Coreografados com a família dele, né? E, bom, daí ele tem uma perda, né? Acontece, né? Um acidente ali numa apresentação e tal, acaba perdendo a família dele, né? E isso é muito mal explorado, é muito assim, de qualquer jeito. A gente não tem tempo de se envolver com a família do Robin, de conhecer direito essa personagem. É tudo muito, muito confuso, e meio caótico, assim, não de um jeito bom. E assim, eu acho que ele, assim, eu queria que acabasse logo quando eu vi. Isso não é uma coisa boa. E na verdade isso aconteceu com mais de um filme do Batman, que eu cheguei assim eu fiz meio que uma maratona Batman. Eu chegava do meio pro final de alguns filmes, eu queria que acabasse de uma vez, porque não dava mais pra aguentar. E Batman Eternamente certamente foi um deles, tá? Então, depois de Batman Eternamente, faltou falar da proposta, né? É uma proposta visual, da proposta estética, né? Que é totalmente diferente do Tim Burton, que é muito mais colorido, né? É um Batman muito mais colorido, inclusive uma coisa meio aleatória. Se vocês forem ver as fontes luminosas que são coloridas, vocês vão observar que tem luzes vermelhas, roxas, verdes, e essas luzes não fazem muito sentido, sabe? Elas vêm de qualquer lugar. Isso é muito curioso, assim. Daqui a pouco tem uma luz, tu não sabe por que ela está ali, mas é uma luz vermelha que está ali. Então uma coisa muito mais... Os uniformes são mais coloridos, né? Tem muito mais foco nesses objetos, sabe?
uma coisa muito mais, olha, o novo uniforme do Batman, o novo carro do Batman, né, o novo personagem, o novo Robin, né? Tipo, é uma coisa muito mais pensada pro mercado, né? Vamos dar foco aqui nesse uniforme, porque a gente vai vender o bonequinho com essa roupa. Vamos dar foco nesse carro, no Batmóvel novo, porque a gente quer vender o brinquedinho do carrinho do Batmóvel, sabe? Então era uma coisa bem, bem voltado ao mercado mesmo, mercado de brinquedos e mercado, né, no geral. Tá? Então isso é um fato, que vai perdurar para o segundo filme dirigido pelo Joel Schumacher, que é o Batman e Robin. Tá? Cara, assim, curioso. Batman e Robin, ele é tido por muita gente, mas muita gente, como o pior filme do Batman, tá? E eu acho que nem de perto ele é o pior filme do Batman, assim, mas nem de perto. Eu revi todos os filmes do Batman, tá? E Batman e Robin pra mim é um dos filmes mais subestimados da história do cinema, tá? Pronto, falei. O que não quer dizer que ele seja um bom filme, tá, gente? É que como ele é tido por muita gente como um filme horrível, é por isso que eu disse que ele é subestimado. Porém, ele é um filme divertido. E talvez seja o filme mais divertido do Batman, ou um dos, pelo menos, é um dos filmes mais divertidos do Batman. E isso não é pouca coisa, tá? Isso não é como eu acabei de falar pra vocês, que eu me entediei vendo vários filmes do Batman. E Batman e Robin é um filme que, cara, muita coisa dá certo por linhas tortas, tá? Eu sei que isso não é uma coisa legal, tá? Tipo, as coisas viram comédia e não necessariamente elas eram pra ser comédia. Entretanto, funciona, sabe? Tu te diverte com o filme. Ele é um filme galhofa, ele não tem a pretensão de ser sério, não tem. Entretanto, os personagens, os vilões aqui são o Arnold Schwarzenegger, que faz o Senhor Frio, ou Freeze, né? E a Uma Thurman, que faz a Era Venenosa. São personagens que funcionam muito melhor em relação ao Tommy Lee Jones e o Jim Carrey, né? No primeiro filme do Schumacher, funcionam muito melhor. Uma Thurman tem uma presença cênica muito legal. Claro, uma atuação super teatral, né? Nada realista, nem de longe é realismo aqui, né? Mas que tem a sua presença ali. Uma Thurman tá bem. O Schwarzenegger, a gente sabe que não é um grande ator assim, tipo, mas entretanto ele tem carisma, o personagem tem carisma, sabe? E mesmo é o que eu falo, né? Às vezes é por linhas tortas, né? Às vezes talvez não seja a melhor atuação, mas consegue nos fazer rir, às vezes, sabe? Eu acho que isso não é pouca coisa, tá? E o Senhor Frio, por exemplo, tem uma motivação muito legal ali, né? A gente vê que a esposa, ele perdeu a esposa dele, ele congelou ela. Eu acho que antes dela falecer, ele tá procurando uma cura pra não deixar ela morrer, sabe? Então ali, essa é a premissa básica dele, e pelo menos a gente sabe, né? Que ele tem uma motivação ali, o que já é muito mais do que o Batman Eternamente nos proporciona, né? Tá, tem uns probleminhas ali. Tem a personagem da Alicia Silverstone, que é ali inserida, também não tem grandes histórias pregressas como o Robin não tem no primeiro filme ali no Eternamente. Ok, né? Ela é parente do Alfred, eu acho que é sobrinha do Alfred, né? Mas esse filme também tem uma coisa muito legal, que o Batman e o Alfred, eles têm uma relação muito melhor explorada em relação a todos os outros filmes anteriores, tá? O Alfred, ele tá com um problema, ele tá doente, ele tá muito doente, né? E a gente vê uma troca muito legal, diálogos bacanas do Batman com o Alfred. Aliás, o Batman aqui interpretado pelo... Pô,
Esqueci o nome do cara agora. George Clooney, tá? Lembrei. Interpretado pelo George Clooney, que em relação ao Val Kilmer é... Nossa, eu achei, pelo menos como Batman, muito melhor dentro dessa proposta, tá? Uma proposta cômica, uma proposta que não se leva a sério. Eu acho, tá? O próprio George Clooney não gosta do filme. Ele meio que debocha do filme nas entrevistas que ele dá. Ok, beleza. Eu compreendo, tá? Tipo, não tô dizendo que é nossa, que grande filme. Mas eu acho que é um filme divertido, tá? Batman e Robin, pra mim, é um filme que tu não tem que levar a sério. Que tu tem que só curtir a experiência, assim, sabendo que é uma coisa despretensiosa, né? E, cara, esse filme não é tão ruim, tá? Só digo isso, ele é subestimado. Mas bom, depois disso, o filme não foi exatamente um sucesso de crítica, como você sabe. E eu não lembro se foi um sucesso de público. Deve ter ido bem, porque Batman é Batman, sempre tem gente. Porém, ele causou um hiato na franquia, né? O Batman pensou-se que teria que se reinventar. E aí veio o Christopher Nolan, tá? O Christopher Nolan dirigiu Batman Begins, que, se eu não me engano, é de 2005. Só deixa eu conferir aqui. Batman e Robin, eu não falei, é de 97, tá? 97. Batman Begins é um filme de 2005. Eu lembro bem, porque foi o ano que eu entrei na faculdade. E eu lembro de ter ido assistir o filme com os meus amigos, colegas de faculdade e tal. E na época eu adorei o filme. Eu pensei, nossa, é o melhor filme do Batman. E não é nem de perto. Então é um filme com Christopher Nolan. E aí a gente já começa uma abordagem realista, ou que busca se aproximar do realismo. A gente tem toda uma história de criação do herói, né? De desenvolvimento, né? Do Bruce Wayne. Ele vai treinar, né? Ele vai lá eu acho que eles chamam de Liga das Sombras, alguma coisa assim. Uma baita de uma besteira. Tem toda uma história de construção ali realista. A gente pensa, nossa, o Batman agora é mais sério, né? E o estilo estético também, né? É uma coisa que não é nem o gótico do Tim Burton e nem o colorido do Joel Schumacher, mas sim uma coisa mais próxima da realidade, né? Entretanto, eu acho um filme chatíssimo, acho um porre esse filme, acho um porre, porque acho que narrativamente ele não tem nada demais. Ele tem um primeiro ato que eu lembro de ter gostado, mas revendo eu achei um saco. Eu achei assim muito explicativo, assim, porque assim, eu tô sendo meio enfático aqui com esse filme, porque esse é um filme que eu acho que fica muito evidente que o Christopher Nolan, assim, ele parecia estar com medo de fazer um filme de super-herói, porque a todo momento ele queria explicar, assim, a roupa do Batman, ela pode existir no mundo real. Esse paraquedas do Batman, ele pode existir. O Batmóvel, ele existe porque ele é um carro super tecnológico feito ali pelas empresas Wayne. Então parecia que ele queria dar uma explicação para tudo que compõe o super-herói, tá? E trazer demais aquilo pro realismo, sabe? Parece uma ânsia de tentar explicar tudo e tentar fazer com que o espectador entenda que isso isso aqui pode existir no mundo real. Não, um super-herói pode existir no mundo real. Isso tudo tem uma explicação plausível, racional, absolutamente racional. Entretanto, a gente não pode esquecer que o Batman é um super-herói, tá? Super-heróis não existem, tá? Esse é um ponto básico pra gente analisar. E quando tu pesa demais a mão em tentar aproximar muito
que essa compreensão tenha problemas, né? Que a construção dessa compreensão tem esses problemas explicativos que eu falei, tá? Mas pelo menos esse filme cumpre essa função, tá? De trazer o Batman para um novo universo, tá? Então é isso, Batman Begins é isso. Não é um filme que eu gosto. Entretanto, o Christopher Nolan, a seguir, ele dirige provavelmente talvez o melhor filme de super-herói da história do cinema, né? Que é Batman, Cavaleiro das Trevas, que é de 2008, eu acho, né? 2008. Deixa eu só conferir aqui pra vocês. 2008, julho de 2008, tá? O que acontece? No Batman, o Cavaleiro das Trevas, a gente já tem um universo estabelecido, tá? Então, o Nolan não perde tempo, ele não fica se explicando, como ele ficou no primeiro filme. Assim, parecia... Eu usei a palavra medo, mas não sei se é a palavra adequada. Mas no primeiro filme parecia que ele tava com um pouquinho de vergonha de dizer: estou fazendo um filme de super-herói, tá? Mas nesse segundo filme aqui, não tem isso, porque o universo já está estabelecido. Então a gente tem um filme de ação praticamente do início ao final, tá? Que assim, a narrativa ela se mantém por muito tempo. Tem algumas poucas barrigas ali, mas por muito tempo ela se mantém assim numa linha muito ascendente, numa linha muito alta, de tensão dramática e ação contínua, muito sustentada pela personagem feita pelo Heath Ledger, que é o Coringa, né? Que é uma interpretação icônica, maravilhosa do Heath Ledger, que infelizmente nos deixou muito cedo, assim. Um baita ator, atuação vencedora do Oscar, né? De melhor ator coadjuvante, e assim, que trouxe uma nova luz, assim, um novo olhar sobre filmes de super-herói, sobre a possibilidade, né, de franquias, de explorar mais essas histórias. E inclusive trouxe também a possibilidade de se fazer filmes sobre vilões, ou séries sobre vilões, que é uma coisa que está muito em voga agora, né? E inclusive deu origem ao filme do Coringa, né? Eu acho que o filme do Coringa estrelado pelo Joaquin Phoenix não existiria se não fosse por Batman, Cavaleiro das Trevas e essa atuação do Heath Ledger, né? Uma atuação magnífica, assim, que faz assim, a gente pensar, a gente questionar os subtextos daquele personagem, a lógica ou a falta de lógica com que aquele cérebro age, né? A proximidade que ele tenta buscar com Bruce Wayne, com Batman, de tentar fazer com que o Batman se enxergue nele. E ele até fala que eles são parecidos, né? Ele fica tentando buscar essa semelhança, que aliás é uma coisa que o Charada faz no novo filme do Batman também. Algumas vezes ali ele tenta assim, se enxergar no Bruce Wayne. E cara, tem várias camadas, vários subtextos ali pra gente interpretar. O Christian Bale, eu nem falei que o Christian Bale é o Batman nesses filmes do Nolan, né? Então o Batman é feito pelo Christian Bale. O Christian Bale é um grande ator,
Gente, não vou me alongar muito, porque ainda tem alguns filmes, mas The Dark Knight, né? O Batman Cavaleiro das Trevas é um filmaço. Eu revi. É curioso que eu revi esse filme com medo de perder o encanto, assim, de não gostar desse filme. Mas eu gostei muito, ainda eu acho que é um filme que se sustenta. E grandíssimo filme, grandíssimo trabalho de direção do Nolan também. Eu critiquei ele pro primeiro filme ali, mas no segundo filme é assim, sem comentários, né? Trabalho fantástico de direção, o ritmo do filme eu acho legal. E a ação do início ao fim, personagens que te cativam a assistir até o final. Eu gosto do personagem do Duas Caras também. É claro que ele é um pouco ofuscado, mas gosto do Harvey Dent, dessa ideia do Batman querer encontrar um outro herói para Gotham City, um herói que as pessoas possam se ver ali, sem máscara, um herói sem máscara, né? Que é um outro conflito do filme. Pô, vale muito a pena ver esse filme. É certamente o filme que eu mais recomendo, é esse, tá? Esse filme e o Batman O Retorno acho que são os meus favoritos, tá? Depois a gente tem um filme que eu não vou falar muito, porque eu não lembro muito dele, mas é o The Dark Knight Rises, tá? Eu não lembro muito desse filme, eu vi uma vez ele no cinema, tá? E não revi agora. Mas cara, ele é ainda com Christian Bale, com a Anne Hathaway, né? Acho que é o Tom Hardy também que faz. Eu lembro dele ser um pouco confuso e eu achar ele mais ou menos, tá? Ele é um filme de 2010, eu acho. Dá uma olhada aqui. Ele é um filme de 2012, então tem um espaço de tempo aí, né? Até vou ler a sinopse aqui, já que eu não lembro muito dele. Após ser culpado pela morte de Harvey Dent e passar de herói a vilão, Batman desaparece. As coisas mudam com a chegada de uma ladra misteriosa, a Mulher Gato, e Bane, um terrorista mascarado, que fazem Batman abandonar seu exílio forçado. Tá, lembra agora um pouco. O Bane é interpretado pelo Tom Hardy e a Mulher Gato é interpretada pela Anne Hathaway, né? A gente tem também a Marion Cotillard nesse filme. E ainda continua com Gary Oldman. Cara, é aquela coisa, não foi um filme que ficou muito na minha cabeça, então nem lembro o suficiente pra falar aqui com vocês. Assim como é o próximo filme aqui, que é o Batman vs Superman, que ele é um filme que eu vi uma vez só, mas que eu fiz questão de ver uma vez só porque eu achei horrível. Provavelmente o pior filme do Batman, não tem muito o que falar. O Batman é feito pelo Ben Affleck, que aliás não é tão ruim, não é ruim como o Batman. Acho que até uma das melhores coisas do filme é o Ben Affleck como Batman. E ele é o Superman, né, feito pelo Henry Cavill. Eu esqueço tudo quando eu vou gravar, gente. Eu sei os nomes, daí quando eu vou gravar dá um branco, assim, eu esqueço. Então, a narrativa caótica, as coisas parecem muito sem sentido, uma bagunça esse filme. No final ainda entra a Gal Gadot como Mulher Gato, como Mulher Maravilha. Assim, uma introdução, nada a ver no final do filme, assim, não tem muita motivação. Me parece um filme meio sem personalidade, sabe? Meio, não sei. Eu tenho um pouco essa crítica com alguns filmes da Marvel, assim, que parecem meio iguais, sabe? Esse filme do Batman vs Superman parece isso, sabe? Parece um filme meio enlatado, tá? Então, nem vou perder muito tempo com ele. Pra mim é o pior filme do Batman, se é que a gente pode considerar ele um filme do Batman, né? Porque é Batman vs Superman, né? E aí, cara, a gente tem o The Batman, né? Que é o filme do Matt Reeves, que ainda tá em cartaz no cinema. Que
mais realista, né? Ele traz mais pro realismo, mais pra escuridão, né? Um tom, sei lá, explorando mais a sujeira. E o que eu destaco nesse filme, o Batman é interpretado pelo Robert Pattinson, tá? Bruce Wayne, Batman, pelo Robert Pattinson, eu acho, assim, eu não sei, ele ainda tá muito fresco na minha memória, tá? Mas provavelmente é o Bruce Wayne, o Batman que eu mais gostei, sabe? O Batman que eu mais gostei ali é o Robert Pattinson. E eu já esperava gostar, talvez isso seja um problema. Eu estava tendencioso, mas eu gosto dele como ator, assim, eu gosto do Robert Pattinson. Gostei de todas as atuações no geral, tá? Colin Farrell como Pinguim, ali tá totalmente irreconhecível. Aliás, lembra um pouco o Robert De Niro. Gosto bastante. A Zoe Kravitz como Mulher Gato ali, Selina, né? Muito bem, tem uma química que funciona muito legal com o Robert Pattinson. John Turturro, né? Tá muito bem também. Paul Dano como Charada, que ele é o vilão do filme, né? Que é o conflito ali, é o Batman contra o Charada, que é um cara que se rebela contra a situação política de Gotham, que ele enxerga que tem muitas mentiras e corrupção na política de Gotham City. Então ele começa a cometer atentados, né? No intuito disso mudar. Ele diz que enquanto isso não mudar, ele vai continuar matando as pessoas, tá? Então isso é um grande conflito do filme, né? Então o Paul Dano tá muito bem, mas eu acho que ele é um pouco explorado, né? O Paul Dano é um baita de um ator, eu adoro o Paul Dano. Mas ele, nas cenas que ele aparece bem, ele tá... que ele aparece, né? Às vezes ele tá de máscara. Ele tá bem, muito bem. E ele é um filme assim, com uma paleta mais pesada, uma paleta de cores mais pesada, muitos tons assim, mais pro laranja, alguns assim, mais escuros, né? Como eu falei, mais sujos. E o que eu vou dizer? Eu gostei do desenvolvimento, parece um filme muito linear, assim. Aquela coisa sempre tá acontecendo alguma coisa que tu fica interessado. Mas eu inclusive vi isso em uma outra crítica e eu concordei muito vendo o filme. Parece que falta algum momento alto, sabe? Falta algum estalo, alguma coisa que me faça, tá, esse aqui é um momento legal, esse aqui é um momento massa. Mas ele é muito linear, assim, muito interessante. Uma coisa que ele se pauta muito na realidade ali, né? O conflito do Charada, né? Dele estar na internet, em fóruns, né? Fóruns da internet, alimentando uma ideia, sei lá, a gente pode chamar de terrorismo ali, e influenciando pessoas a agirem que nem ele. Isso é uma coisa muito tirada da realidade. Eu achei uma discussão importante feita ali, né? Muito importante, muito bem feita, explorada ali pelo filme. E tem vários pontos altos, né? O desenvolvimento do Bruce Wayne, do Batman, que parece é um Batman mais jovem, ele ainda parece estar vivendo o luto, ou um final de um luto pela perda dos pais, né? Ainda mantém aquela imagem do pai e da mãe, né? E meio que essa imagem é quebrada nesse filme, né? Não vou dizer de que forma, não quero dar muitos spoilers, mas ele é confrontado com verdades ou suposições sobre o passado, e ele passa a questionar a própria existência, ou o próprio sentido da existência dele, da vida dele, da família, né? Então eu acho esse desenvolvimento de personagem muito legal. Porém, eu não sei, eu fiquei com uma sensação de que faltou alguma coisa e eu não sei explicar, sabe? Talvez sejam esses grandes momentos. Talvez eu tivesse uma expectativa muito alta do filme também,
às vezes eu acho que podia dar uma modificada, sabe? A gente conversou sobre isso, a gente podia ver versões diferentes do Batman. Eu acho que, por exemplo, não exatamente o Tim Burton, sabe? Mas o que eu falei sobre o Tim Burton de ser um filme conceitual, né? Inserir o Batman no universo conceitual, eu acho que funciona muito. Por exemplo, eu até citei de brincadeira no podcast. Imagina que curioso ver um filme do Batman dirigido por um cara tipo Wes Anderson, sabe? Um cara que tem a estética dele, né? Uma coisa mais que é mais colorida, mas são tons pastéis, não são tão primários, né? Mas tem toda aquela simetria, todo aquele estilo muito bem definido, conceito muito bem definido, sabe? Eu só dei esse exemplo do Wes Anderson porque foi o primeiro que me veio à cabeça, sabe? Mas tu sabe inserir o Batman numa realidade diferente, que não necessariamente vai ser tão realista, tão escura, tão, né, tão The Dark Knight, né, quanto tá sendo cada vez mais. Inclusive tem aquele meme, não sei se vocês já viram na internet, que tem umas fotos dos Batmans ao longo dos tempos, e as fotos vão ficando cada vez mais escuras de um filme para outro, até que tem uma prospecção do futuro, que no futuro vai ser uma tela toda preta, porque tá cada vez mais escuro, né? Então às vezes eu acho que pode ser isso também, pode ser assim, a repetição de um conceito cada vez mais pesado, que às vezes eu fico, tá, mas eu acho que eu já vi um pouquinho disso aqui, tá? Eu não tô dizendo que o Batman do Matt Reeves seja igual ao do Nolan, por exemplo, não é, tem muitas diferenças, tá? Mas eu acho que a gente poderia reinventar, né? A gente poderia ver um Batman reinventado também, né? E essa foi a minha divagação aqui, tá? Mas gostei do filme, tá? Gostei do filme. Não sei em que